Fala pessoas, sejam muito bem-vindos. Quarta-feira, 17 horas, dia de dar uma segurada. E hoje a gente vai falar sobre pecúlio, o que é e como funciona. Os agradecimentos aos patrocinadores, Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Esse é o episódio de número 63 e eu tenho aqui ao meu lado Ana Paula Tavares. Aninha, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. E olha só, hoje a gente vai conversar sobre pecúlio, o que é e como funciona. E eu confesso para ti que é uma palavra que causa bastante estranheza, dúvida ainda, né, para as pessoas. Antes da gente falar um pouquinho sobre pecúlio, sobre o que é, como que funciona, eu quero apresentar para vocês a minha convidada. Ana Paula Tavares é consultora comercial, atua há mais de 10 anos no ramo securitário com pessoas e benefícios. Durante essa jornada, ela vivenciou algumas experiências como análise, construção e desenvolvimento de produto e regulamentos, negociação e viabilidade de contas e possibilidade de parceiros prestadores de serviço. Já fez a identificação, prospecção e capacitação aos corretores nos estados de Santa Catarina, planejando estratégias de venda e realizando o mapeamento de oportunidades para alcance das metas e objetivos das empresas. Acompanha o desenvolvimento do parceiro junto à companhia, agregando valor ao seu negócio. Realiza cálculo de cotação, análise do perfil da conta e ajuda, inclusive, a pulverizar a carteira e influenciar o corretor até na parte de fechamento da conta. É aquele acompanhamento inteiro, assim, né, Aninha? Vai fazendo todo um trabalho junto com o corretor, é isso? Isso aí. O mercado segurador, ele nos dá essa base de conhecer um pouquinho o corretor, né, de ter esse relacionamento mais próximo e, de fato, a gente precisa aproximar-se mais e dar um pós-venda ao corretor, né? Então, esses 10 anos de mercado, eu tive a oportunidade de estar nos bastidores e logo à frente do mercado, né, representando algumas seguradoras, como eu estou hoje, né? E não basta mais a gente só comercializar, só vender, Maria. A gente precisa dar o suporte, estar presente com o corretor, né? A pandemia, ela veio para impulsionar, sim, a tecnologia, otimizar os nossos processos, mas a carência do corretor ainda é o tete-a-tete, ainda é o pós-venda, é o acompanhamento, é dar o suporte no momento em qual ele precisa, não só no ato da venda. Então, o objetivo hoje, falando, né, hoje representando aonde eu estou, o GBUX e o estado de Santa Catarina, é esse. É dar o suporte, trazer essa carência do mercado e embutir isso para dentro do GBUX. Muito bacana. E, inclusive, quando a gente se conheceu, você estava fazendo um trabalho também muito bacana na Ox Seguradora, que é uma seguradora catarinense, né? Se originou aqui. E agora você está à frente da GBUX. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a GBUX. Inclusive, a gente se preparou para fazer esse podcast e conta um pouco dessa história, né? Tem 110 anos agora, completou agora em maio, né? E aí? Isso aí, é uma empresa centenária, são 110 anos de muita tradição, solidez, né? Vamos fazer aí os 3 ou 4 meses que eu estou na companhia. É impressionante, Maria, o quanto eles possuem essa credibilidade de mercado, né? Eu já tive a oportunidade de estar à frente de outras seguradoras, maiores ou menores, mas de fato o GBUX, ele traz uma tradição muito forte com ele, né? Voltado para o militarismo, nasceu com uma proposta dos militares lá em 1913, né? Para amparar as famílias dos militares que foram para a guerra, então as viúvas ficavam desamparadas e aí sentiu-se essa necessidade de dar um suporte para essa família. Então, todo o DNA do GBUX é
militar, né? Depois de alguns anos, se abriu as portas para o civil, é claro, né? Sentiu-se essa necessidade, até porque mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre o produto, que é bem diferenciado de mercado, mas é uma empresa muito sólida e, de fato, esses 110 anos sempre se manteram com essa necessidade de atender o cliente de forma personalizada e individualizada, né? O foco deles, de fato, é o individual, então é levar mão a mão, é trazer o associado para dentro do GBUX, é fazer esse atendimento, né? É realmente diferente de tudo que eu já tinha vivenciado no mercado, mas não deixa de trazer essa de novo, né, a carência do mercado de atender o cliente lá na ponta de forma humanizada. E uma das coisas que eu estava lendo na história do GBUX primeiro que é gaúcho, né? Nasceu em Porto Alegre, a gente já começou bem, né? E eles expõem, assim, como alinhados aos valores deles, eles têm muito orgulho em contar com associados que têm mais de 50 anos de vínculos, né? Eles têm uma tradição. Na verdade, o gaúcho cultiva muito essa coisa da tradição, de valorizar isso, né? E eles contam aqui na história deles que eles têm colaboradores, corretores de seguro e outros parceiros que se mantêm juntos da companhia há muito tempo, assim. É bacana a gente poder contar isso na história e ter isso na história, assim. É bacana, né? Maria, é impressionante o senso de pertencimento que os funcionários têm pela empresa, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma integração durante uma semana lá na Matriz, que é Porto Alegre, e o impacto é muito grande. Primeiro pela estrutura, apesar de ser uma estrutura de alguns anos, mas eles são extremamente conservadores e realmente pertencentes àquela instituição, né? Então, em todos os andares, quando você circula, você sente as pessoas satisfeitas com o local, né? E realmente com vestir a camisa se faz presente lá dentro. São funcionários de 56 anos de casa, 52 anos de casa, 30 anos de casa, 20 anos de casa, e não é um ou dois, não são casos pontuais, na sua maioria. Então, realmente, o profissional que entra no GBUX e quer percorrer uma carreira, ele tem essa oportunidade, né? E falando de associado, Maria, foi muito interessante porque, inclusive, durante essa semana que eu estava lá presente, a superintendente e o nosso gerente nacional estavam conosco na reunião e pediram licença para levar uma lembrancinha para uma das associadas que tinha mais de 70 anos de GBUX. Então, isso me chamou muita atenção, né? Porque hoje, diante de tudo que a gente está vivendo, não existe essa preocupação com o próximo, né? Então, realmente, ela estava numa casa de repouso, eles estiveram até lá, foi bem emocionante, todo mundo se emocionou, associados, os familiares próximos, até a própria gerência, né? Porque, de fato, é uma história, né? E você deixa um legado. E entregar algo para essa família, entregar algo para essa associada, né? Diante de uma vulnerabilidade, levar um pouco de dignidade em alguns casos, né? Na sua maioria, isso é muito satisfatório para quem está lá na ponta, né? Então, isso foi uma das coisas que me fez fazer presente dentro do GBUX, é algo que faz parte também da minha essência, essa coisa humanizada, trazer o próximo para si, se preocupar com o outro, né? Não existe só, é claro, nós precisamos de dinheiro, a gente fala em recursos, né? Mas pelo fato de nós sermos também uma instituição sem fins lucrativos, não se fala só em valores, mas sim em princípios. E lá realmente eles honram e vestem a camisa para isso, né? Então você se sente acolhido, tanto quanto associado, quanto funcionários. Em uma semana você tem a sensação de estar frequentando aquele local durante anos, né? E eu estou aqui em Santa Catarina fazendo o meu trabalho de forma individualizada, mas com todo o suporte deles, os associados nos procuram. Existe sim uma preocupação com o próximo, não só como mais um, como número, né? E isso realmente é muito diferenciado, muito bacana mesmo. Não, e outra, eu acho que você começou falando da parte do atendimento humanizado, da qualidade de atendimento, de ter um valor, né, Ana, assim, porque eu acho que isso é muito bacana. É um diferencial. Se você for apenas um tirador de pedido, fica uma coisa muito automática, mecânica, você não personaliza, você não constrói nada junto com o associado, no caso, né? E quando você personaliza, inclusive esse trabalho que você faz diferenciado junto aos corretores de seguro, de entender, de construir uma carteira,
Isso é um diferencial que talvez num primeiro momento não apareça, mas depois começa a criar uma valoração nesse trabalho todo, né? Vai valorizando, vai construindo, vai crescendo e vai aparecendo, né? Credibiliza. Exatamente. Né? Credibiliza. Existe uma carência, o mercado é competitivo, nós temos outras congêneres tão boas quanto, né? Estão com produtos diferentes, enfim, mas nós temos esse diferencial que de fato é um DNA da empresa, né? E essa semana eu tive o prazer de escutar de um corretor e eu vi, Ana, eu quero estar contigo porque eu vi que você veste a camisa e vai junto conosco, né? Então o corretor, ele precisa disso, principalmente os corretores que têm essa característica do individual, né? O Pecúlio é um produto diferenciado, é um produto valorizado, mas é um produto que muitas das vezes gera uma discussão do que é o pecúlio, né? Uhum. Normalmente você ouve falar seguro de vida, mas pecúlio você não ouve falar, né? Então existe uma segurança. Quem é o GBUX, né? O GBUX tem 110 anos de mercado, mas será que é tão ouvido falar quanto uma outra congênere? Então você precisa implantar isso, né, essa sementinha, e mostrar para o corretor que sim, a gente está disponível ali na ponta. Nós temos vários diferenciais para o corretor, não só de produto, mas de agenciamento, de prêmios. Tem uma coisa, Maria, que me chama muita atenção e também falando da matriz, né, até porque eu estive lá e posso falar com propriedade. Poucas seguradoras hoje têm um salão para receber os corretores. E nós temos ainda um salão disponível, com um computador, né, com um cafezinho, com água, com um gerente comercial, com um supervisor comercial, com administrativos, para dar todo o suporte, né? Então o corretor pode ir lá de manhã, levar sua pastinha, levar o seu notebook e passar o dia trabalhando, né? Então hoje são poucas congêneres que ainda trazem para dentro da estrutura o corretor. E o GBUX, ele tem esse DNA muito forte ainda, muito forte. É que o pós-pandemia enxugou as estruturas, né, Ana? Exato. Assim, as seguradoras, elas acabaram enxergando que era um custo muito alto para manter aquela estrutura. E quando voltou, eles acabaram não voltando com toda a estrutura, né? Tipo assim, eles voltaram enxugando. Tem lugares, tem cidades, por exemplo, que a gente acaba não tendo nem o comercial da seguradora para atender, né? Fato. Se o corretor ele tem uma produção menor, ele é atendido direto no 0800 da seguradora. Exato. E isso faz muita diferença, né? De você poder falar com uma pessoa, de você poder resolver um problema, de você poder pedir uma cotação. Eu falo, por exemplo, como pequeno corretor, o pequeno corretor ele tem aquela dificuldade de ter braço para cotar em todas as seguradoras. Então, se ele tem uma seguradora, como a GBUX, como a Ana junto ali, que vai dar um atendimento personalizado, que ele vai construir a carteira dele junto contigo, porque o produto é bom, mas porque o atendimento é diferenciado, né? É isso aí, Maria, é exatamente isso. Nós hoje estamos expandindo em Santa Catarina, né? Temos o suporte também de 0800, a pandemia veio, sim, para otimizar as ferramentas. Então, quando eu falo com alguns corretores ainda que trabalharam em outro momento com o GBUX, a gente associa que os produtos são comercializados só de forma física, né? Só com a pastinha carbonada e tal, né? E não, nós precisamos também evoluir, mas a gente ainda tem aquele público que tem a necessidade de preencher fisicamente, de ir até o escritório, de conhecer a estrutura, de bater Querer saber se é de verdade, né? Exato. Então a gente não deixa de atender esse público, mas sim, a gente tem os produtos digitais que você consegue cotar direto na ponta pelo seu aplicativo ou pelo site do GBUX, né? Fazer toda a contratação desde o início até o fim, né? Com formas de pagamento, débito em conta, cartão de crédito, consignado, né? Então a gente dá toda essa estrutura para o corretor. Então veja bem, a gente dá uma estrutura física, a gente dá uma estrutura digital e um suporte para atendimento. O GBUX realmente ele se preocupa com um todo, porque entende-se que sem o corretor a gente não consegue formar uma seguradora sólida, né? E, de novo, a gente trabalha com um produto individualizado, né, Maria? A gente não trabalha com produtos hoje em grande massa. Então, é um trabalho orgânico, de formiguinha, e muitas vezes passa de geração para geração, né? Por que passa de geração para geração? Exemplo, essa senhora de mais de 70 anos de GBUX, né? Quando a gente faz essa visita, essa manutenção com esse associado, já gera um interesse para a filha, para o neto, né?
pro cunhado, enfim, a gente consegue passar de geração a geração. É uma tradição na família. Uma tradição, é. E pelo fato de estar na matriz, que é Porto Alegre, tu melhor do que eu sabe como o povo é tradicionalista, muito, né? E isso solidifica mais ainda o que eu tô te falando. Então, realmente tem todo esse acompanhamento de início até o fim. Por isso, o pós-venda, né? O acompanhamento mesmo, não só de oferecer a facilidade na ponta de ferramenta. Eu posso muito bem fazer uma visita comercial, né? Para Maria dos Seguros e Maria, tá aqui o sistema, vai lá e cota. Mas não é isso que tu queres, né? Hoje, tu sabe a necessidade do teu dia a dia, o como facilita para ti ter uma ferramenta, ter alguém para te dar um suporte naquele momento que tu não consegues atender o teu cliente. Então, é isso que a gente dá, além da facilidade, o atendimento. Ana, antes da gente entrar na nossa pauta e falar o que é Peculi e como que funciona, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Porque eu te acompanho aqui em Santa Catarina desde 2021. Inclusive, a Aninha gravou o piloto do programa, né, Ana? Assim, então, assim, eu chamei ela e disse, cara, olha só, eu vou montar um podcast e eu quero saber se você vai comigo. E na época, acho que o nome ainda não era Dar Uma Segurada. A gente nem tinha ainda decidido o nome, mas tinha que passar pela aprovação pela direção da rádio na época. E a Ana participou, então a gente se conhece desde 2021. É isso? Isso aí. E eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória profissional, o que te levou para a área do seguro. Tem pessoas que não gostam do seguro, mas assim, você também já está há 10 anos nessa área, curte, está sempre criando coisas diferentes e fazendo algo diferente. Conta pra gente um pouco. Com certeza. Olha que honra, né? Ser o piloto e hoje está aqui de novo. Legal, muito legal. Então, o mercado segurador, eu brinco, né, que ou ele corre nas veias, depois que tu é picado, você não consegue mais sair. E de fato, né, a minha trajetória eu iniciei na Previsto Seguradora, que hoje é a CNP, né, aqui no estado de Santa Catarina. Iniciei na parte de estágio, na parte operacional, né? Foram 6 meses ali de conhecimento, eu não imaginava que era seguro. Confesso que no início não é fácil, né? A nomenclatura, o mercado segureias é muito difícil, né? Até que você entenda, mas é motivador. É motivador, a gente sabe o quanto o mercado é escasso de profissionais, principalmente da parte de seguro de vida, e me despertou. Eu tipo, poxa, é isso que eu quero fazer, né? Então, foram aí 10 anos de Previsul, depois de estágio fui contratada para operacional, foram 8 anos de operacional, dando todo o suporte a Santa Catarina, né? Nós chegamos a ter 8 gerentes comerciais aqui no estado, eu dava suporte para os 8 gerentes e fazia toda a parte do pós-venda e também alguma coisa do comercial, né? Nos últimos 2 anos, bem na pandemia, eu sempre ficava insegura, né? Em cima do muro, e eu via das pessoas, nossa, Ana, você é tão comunicativa, vai para a área comercial, acho que você vai se dar bem, sai dos bastidores. E de fato, né, Maria, quem não é visto não é lembrado. Sim. Não desmerecendo o trabalho das pessoas que estão por trás, porque a gente precisa muito deles, né? Mas eu sentia que rolava uma veia comercial ali, só que às vezes falta a gente acreditar um pouquinho na gente, né? Sim. E pôr a cara. Então, eu sempre tive gerentes e gestores fantásticos, eu tenho muito a agradecer nessa trajetória, porque o incentivo, o apoio deles faz toda a diferença, né? E assumi a área comercial na pandemia. Diferente de tudo que eu estou vivendo hoje, porque a pandemia a gente ficava entre 4 paredes e com uma tela de computador, né? Então, um comercial muito... tímido, né? Tímido, não relacionamental, né? Você era muito objetivo, todo mundo num processo de adaptação, todo mundo inseguro, com as incertezas. Era literalmente tirar leite de pedra. Mas foi muito bom, porque eu já tinha um contato com esses corretores e eu consegui descobrir que realmente comercial é difícil, mas também não é esse bicho de 7 cabeças, né? E nos últimos 2 anos, depois de assumir esse desafio, eu fui convidada para assumir um desafio na OC Seguradora, né? Que foi onde a gente se conheceu.
A OC Seguradora vinha com uma proposta de expandir em Santa Catarina, uma seguradora nova, digital, né? Literalmente começando do zero, uma folhinha em branco e você tem que escrever a história, totalmente diferente do Previsul, que já vinha de uma estrutura sólida, onde você comercializava o produto, né? Então, eu brinco que a Previsul foi a minha escola e a OC Seguradora foi a minha pós-graduação, né? Porque lá eu aprendi de fato como funciona uma seguradora por dentro, né? Desde da parte regulamental, relacionamento SUSEP, relacionamento comercial, relacionamento prestadores, relacionamento fornecedores, corretor, taxa, desmembrar taxa, construir produtos, enfim, foi uma escola, foi fantástico, tá? De perto com uma diretoria, tive pessoas que me ensinaram muito, né? Sou muito grata a isso. Desafiador, mas motivador, né? É realmente construir todos os dias um castelinho e às vezes tu tá com o muro quase pronto e tu tem que destruir porque tu começou errado lá do zero. Alguma coisa faltou. Exatamente. Mas é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente aprende e tem um ditado que é fato, só erra quem faz, né? E ali me deu muita oportunidade de visibilidade no mercado, Maria, porque eu ainda mesmo que tivesse assumido o desafio na Previsul Seguradora nos últimos 2 anos de pandemia, não era o mesmo de estar tete a tete, né? Então eu comecei a mostrar um pouquinho quem era a Ana Paula. E eu fiquei muito feliz porque quando eu saí da OX, e vou explicar em seguida por que eu saí, eu escutei muito, poxa, Ana, que legal, você apareceu na OX, hoje a gente conhece um pouquinho mais quem é a Ana, né? Sair dos bastidores. Então isso me satisfez muito. 1 ano e meio de OX Seguradora, eu tive um problema pessoal com a minha mãe, né? E eu amo o que eu faço, gosto do mercado segurador, mas eu penso que família está sempre em primeiro lugar, né? E aí pesou um pouco porque a OX exigia um pouquinho mais, de fato, porque ela era uma empresa que precisava do profissional por mais tempo, né? Aquele comprometimento, e a minha mãe também estava precisando de recursos, de cuidado, enfim. Então eu precisei me ausentar, né, durante um período, até para dar esse suporte nela. Fiz essa escolha e não me arrependo, né? Eu acho que a gente tem que fazer enquanto nós temos as pessoas próximas e quanto a gente pode, porque depois não, né, o tempo perdido se passa e não dá para voltar atrás, né? E durante esse período da minha saída de OX Seguradora, eu, em paralelo, sempre gostei muito dessa parte de autoconhecimento, sou reikiana, né? Sou massoterapeuta, mas como um hobby. Assumi um desafio com uma amiga, né, para uma estética, na época ela estava gestante, ia ganhar um nenê e precisava de alguém para assumir a carteira dela de clientes, né? Então eu assumi esse desafio, foi fantástico, foi muito bacana, totalmente diferente do mercado que a gente vive, né, Maria? Porque outros assuntos. A velocidade é diferente, né? Totalmente diferente, foi bom para mim dar uma freada, voltar um pouquinho para minha essência, voltar para a essência mulher, porque a gente fica nessa batida do dia a dia, né, nessa coisa da estratégia, de negociação, e lá são mulheres que querem cuidar de si, que querem cuidar da sua essência, que querem cuidar da sua autoestima. Então, eu lembro que as minhas colegas de trabalho, elas brincavam comigo e diziam assim, Ana, você entrou hominho, agora você tá virando uma menininha. Porque, literalmente, a gente cria essa casca, né, Maria? Super. E lá não, elas querem falar do marido, elas querem conversar sobre o filho, sobre os problemas pessoais, e a gente volta um pouquinho para a essência, né? E foi muito bom, foi muito gostoso enquanto eu vivia, a gente acaba criando outras habilidades, conhecendo pessoas, fiz grandes amizades. Ao decorrer desse caminho, eu acabei dando ainda uma consultoria para alguma parte comercial, né, e suporte, não desvinculei direto do seguro, mesmo que nos bastidores. E aí, de repente, no meu LinkedIn tinha uma oportunidade no GBUX e me chamaram para essa oportunidade, né? E fiz a entrevista, te confesso, com mais por curiosidade mesmo do que naquela ainda incerteza, será que eu volto ou não? E quando eu estava fazendo a entrevista, que eu escutei do RH que a empresa era uma empresa que pensava nos funcionários, que tinha esse cuidado, que dificilmente eles iam me ligar depois do horário, porque existia essa preocupação com a pessoa, não só como profissional. Eu achei muito bacana a fala do RH, eu disse, poxa, eu acho que é isso que eu busco nesse momento. Momento, né, Maria? Porque são ciclos, às vezes a gente está em outra batida, né?
E aí hoje estou aqui representando, né? Realmente vesti a camisa e gosto do que eu faço. Hoje eu não consigo mais me ver nos bastidores, não consigo mais me ver na parte operacional e cada vez mais apaixonada pela essa essência da empresa. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, se você a Ana conseguiu se encontrar como profissional na área comercial, se resta uma saudade do operacional, e como que foi para Ana nessa brincada, vamos colocar assim, nessa parte reikiana, massoterapeuta? Você pensa em algum momento assumir essa área? Não vai ficar no seguro? Legal. Operacional não mais, né? A gente acaba sempre fazendo uma coisinha ou outra. A área comercial é um veneno, né, cara? É uma cachaça. A gente reclama, mas a gente gosta. Né? Meu Deus. É uma cachaça. É muito bom tu ter relacionamento, falar com pessoas, né? E, de fato, o operacional para mim hoje não faz mais sentido, né? Mas, de novo, a gente precisa disso para poder... Se a gente não tem um operacional bom por trás, a gente não consegue voar na frente. E o bom é que tu aprendeu todas as áreas, né? Assim, você tem uma noção, porque hoje se te disserem assim, não dá, tu vai dizer, dá. Exato. Tá, porque eu sei que dá. A gente tem argumentos, se a gente não tem, a gente sabe para onde correr, com quem falar, né? E isso ninguém te tira, né? O conhecimento, essa facilidade de raciocínio, porque o operacional muitas vezes você fica naquela rotina, né? E o comercial a gente sabe que não existe rotina, né? Todos os dias é um desafio, todos os dias matar um leão, no outro dia é vitória, no outro dia tu já não tá tão bem, e assim você precisa lidar com a sua resiliência. Falando de resiliência, e a gente fala do Reiki, né? Porque tu me perguntou da massoterapia. Realmente eu sempre gostei dessa área pelo fato do autoconhecimento, pelo fato de... A gente trabalha com pessoas, independente de qualquer local, né? Seja no mercado segurador, seja numa padaria, seja numa lavanderia, seja como massoterapeuta. Você está lidando com pessoas. E a partir do momento que você entende de pessoas, tudo fica mais fácil em qualquer âmbito da vida, penso eu. E é esse o meu objetivo, de autoconhecimento. Quando eu tive esse contato, a gente vai para uma esfera um pouquinho diferente, né, Maria? Que não falando de religião, mas a parte espiritual num todo, né? Todos nós temos uma essência, o seu espírito para ser cuidado, né? E eu penso que nós somos matérias e a gente precisa cuidar desse espiritual. Ele vem antes da matéria. Se você não consegue construir algo sólido dentro do seu espírito, a matéria ela fica vulnerável, né? Vulnerável a tudo. Então, independente de estar no mercado segurador ou numa estética, a carência é a mesma para todos, né? Todos querem se entender e quando a gente se entende, as coisas ficam mais fáceis. É o autoconhecimento, é o tal famoso do equilíbrio, que não é fácil, né? Ah, não, mas tudo é equilíbrio. Mas qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio para Maria? Qual é o equilíbrio para mim? Será que a Maria não gosta mais da noite e eu do dia? E aí? Porque eu estou errada e ela está certa? Então, é entender a pessoa, né? Entender o seu momento. Durante esse período eu fiz algumas mentorias que me ajudaram também a me encontrar um pouquinho mais. Agora, falar de viver isso em um segundo momento, hoje não no futuro tão presente. Talvez no futuro mais próximo, quando eu estiver mais aposentada. Entendi. Mais pra frente, sim. Mais pra frente. Eu vou fazer um hobby e tal. Aí sim, pode ser que sim, né? Mas não abandona minhas bruxarias. Eu brinco, né? Falo que é bruxaria. Gosto muito. Tô sempre em retiro espiritual. Sempre com reikiano. Sempre na praia. Em tudo que faz a gente fortalecer e alimentar o nosso espírito. Até porque eu brinco, né, gente, 2023, graças a Deus, tá acabando e eu consegui manter meu réu primário. Queria agradecer. Não, você comentou assim, porque a gente tem que matar um leão por dia. Gente, assim, o difícil não é mais matar o leão. É a gente desviar das antas que aparece no meio da gente. Porque assim, o leão a gente já sabe que tem que matar um por dia, já dominou, né? E eu acho que essa parte do reiki, né, de você fazer um trabalho mais espiritual, mais introspectivo, de você, o equilíbrio emocional também, né? Eu li um post esses dias que dizia assim, você vai ver quando eu tô equilibrado, como é que é? Vou fazer um curso de plantar alguma coisa e você vai ver que eu tô melhor se eu não estiver plantando a minha mão na tua cara. Então, assim, é essa coisa de você saber o teu equilíbrio emocional, de você saber a hora de você não falar.
de você se retirar, Exato. de você se recolher. E querendo ou não, é importante para a nossa área, para a área que a gente trabalha também, nós sabermos um equilíbrio emocional, a gente se encontrar, né? Exato. Porque a gente lida com pessoas, a gente lida com negócios. Se você daqui a pouco erra na contratação de um produto, se você não atende o cliente a contento, a gente está falando de vidas, né? Exato. Entende? Assim, que nem essa senhorinha que é associada do GBUX, 70 anos, com a família toda lá, ela esses 70 anos ali junto, apostando no GBUX. Exato. Daqui a pouco, por exemplo, se o produto não entrega o que ela espera, o que a família toda esperou, uma frustração, foi um engano, né? Foi um engodo. Então, assim, é muito sério isso, esse trabalho que a gente faz com seguro de vida, o pecúlio, é muito sério. E a gente tem que fazer um trabalho muito personalizado, muito atento, né? Com muito valor. É aquilo que eu falo, assim, às vezes as pessoas, o cliente na ponta, ele acha que é preço. E é valor. Exatamente, Maria. Exatamente. É isso. E o valor não tem preço. Exato. É isso aí. É isso aí. Falou bonito, né? Ai, obrigada. Eu acho que respondeu muito bem aí a tua pergunta. Pessoas, né? A gente está lidando com pessoas, essas pessoas existem outras por trás que a representam e a gente tem que cuidar de um todo, né? E cuidar de si faz parte disso, porque no momento de desequilíbrio do próximo, e isso acontece muito às vezes, né? A gente acaba, e eu acho que tu deve passar por isso também, às vezes o cliente está meio estressado, inseguro, interpretou de alguma forma, e aí você tem que acolher, ele quer ser acolhido, né? Sempre quando existe uma reação de algo, é porque teve uma consequência para aquilo, né? Então, o que aconteceu? É acolher, é escutar, né? A gente trabalha com muitos clientes associados. Muito bem, Maria, falou bonito, é isso aí mesmo. Aninha, a gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí, e no próximo quadro a gente vai responder a grande pergunta. Então, o que é pecúlio? Não sai daí. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Vamos! Quarta-feira! Hoje é dia de dar uma segurada com a Maria do Seguro. Hoje a gente está falando aqui com a Ana Paula Tavares, ela que está representando o GBUX, e a gente está falando sobre o que é pecúlio. O que é? Como que funciona? Quem que pode contratar? Com que idade você pode contratar? Então tem vários detalhes que a gente vai te responder hoje. Antes disso, vamos falar um pouquinho de patrocinadores. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. E Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Esse é o episódio de número 63 e o tema é pecúlio. O que é? Como funciona? Vem com a gente então que Ana Paula Tavares vai responder essa e muitas outras dúvidas, né, Aninha? É isso aí, Maria. Falamos um pouco sobre atendimento personalizado no primeiro quadro. A Ana contou sobre a trajetória profissional dela, que ela esteve em algumas seguradoras, daí ela deu uma pausa, quase um retiro espiritual, e aí ela foi para uma vibe mais de reiki, mais de massoterapia, de reencontro, de equilíbrio, foi muito bacana. Se você não assistiu, perdeu o primeiro quadro, o programa fica gravado, tá? Aqui no canal do podcast Dá Uma Segurada. Inclusive, se você já se inscreveu no canal, Aninha? Claro, por favor. Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Já clica no sininho para ativar e receber notificação quando tiver vídeo novo. Inclusive, tem vídeo novo toda semana, tá? Esse é o podcast Dá Uma Segurada. Eu sou a Maria Fernanda Coronel, corretora de seguros e apresentadora do podcast. Vem com a gente pra gente conversar sobre o que é pecúlio. Tô quase fazendo assim, o que é pecúlio? Rufem os tambores. O que é pecúlio, Ana? De fato, é uma palavra que a gente não ouve muito no mercado. Uma palavra né? feia, eu queria falar, né? Pecúlio. E eu te confesso, Maria, que apesar dos meus 10 anos de mercado segurador, eu nunca tinha ouvido falar em pecúlio. Né? Então, quando eu assumi o desafio do GBUX, eu fui, né, atrás das condições gerais. Meu Deus, o que é pecúlio? Né? Vamos lá, não posso entrar lá e falar que eu não sei o que é pecúlio, né? E videozinho na internet, inclusive tem muitos vídeos no canal aí de YouTube, né, do GBUX, explicando de forma muito intuitiva, muito bacana. Mas, praticamente para resumir, falar de pecúlio, eu tenho que explicar um pouquinho o que é GBUX, né? Tá. E o porquê que o GBUX comercializa o pecúlio. Então, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? E não uma seguradora. Por isso, nós temos um produto, que é um produto GBUX, que é o pecúlio. O que é o pecúlio, Maria? O famoso morte qualquer causa do mercado. Então, cobre morte natural e morte acidental, tá? Então, todo o produto GBUX, ele só sai do GBUX com pecúlio. Qualquer produto que eu for te oferecer hoje, que eu tenho na prateleira, ele sai com pecúlio e com alguns produtos agregados ou serviços e benefícios, tá? Nós temos um parceiro que nos representa, né, nos outros produtos, que é o seguro, que seria a morte acidental, a invalidez, as doenças graves e os serviços de assistência, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o pecúlio é GBUX, tá? Ana, então quando eu contrato qualquer outro seguro ou os seguros, as coberturas, não é o GBUX que representa, não é o GBUX que assume o risco? Sim, o GBUX que faz toda a frente, o GBUX que recebe a documentação, o GBUX que repassa os valores, tá? A garantidora é uma parceira nossa, que é a MAG, né? Mas é só específico para alguns produtos. Qual é a diferença do pecúlio para o seguro de vida, Ana? Pecúlio não tem risco excluído. Não tem risco excluído. Poxa, Ana, como assim não tem risco excluído? É pandemia. Pandemia é um risco excluído, né? Nós passamos por uma pandemia os últimos 2 anos, do qual, sim, existiu os pagamentos de algumas seguradoras por uma questão social, mas sim, não por uma questão legal. Né? Via de regra era excluído. Isso. GBUX. O GBUX entrou nessa condição depois da pandemia? Não.
o GBUX não tem risco excluído. Então, de fato, em qualquer ocasião independente, nós pagamos a pandemia, quando ocorrido pandemia, né? Outro risco excluído, até vou usar um termo mais social nosso, né? Final de semana, a gente está lá, está curtindo com a família, consome um pouquinho de álcool no churrasco, enfim, infelizmente acontece o sinistro, né? Normalmente, quando diagnosticado que houve ingestão de álcool, não ocorre o pagamento, né? Porque é um exercício de má-fé, entende-se que é uma má-fé, né? E o pecúlio não vai haver essa análise, né? Realmente houve o óbito, vai ser feito o pagamento. E o pagamento, Maria, dentro da companhia hoje, eu tenho acompanhado esses últimos 3 ou 4 meses que eu estou junto com eles, acontece no máximo 7 dias. Pagamento. Entregou a documentação, 7 dias, indeniza. Máximo 7 dias, né? Claro, se tem algum documento pendente, alguma outra formalidade, é feito todo o contato com os beneficiários, mas caso contrário, salvo engano, eu nunca vi até agora, né, durante o período que eu estou lá, pagamento após 7 dias. Então, realmente, são muito comprometidos com isso, né? E um dos diferenciais também do pecúlio, falando de GBUX, por nós sermos uma instituição sem fins lucrativos, nós temos um conselho. Ou seja, uma instituição sem fins lucrativos, nós não temos dono, né? Nós somos os responsáveis por todos os associados, nós representamos o associado. Então, nós temos um conselho dentro do GBUX, onde é discutido alguns casos atípicos, porque sempre se pensa no associado lá na ponta, né? Claro que existem as conformidades, nós somos regulados pelo SUSEP também, como qualquer outra seguradora, né? Nós temos até muitas mais particularidades, do que outras seguradoras pelo fato de sermos uma instituição sem fins lucrativos e termos esse DNA de militarismo, né? Então, o pecúlio, falando de GBUX, ele tem esse diferencial quando a gente fala do civil e do militar. E quando a gente fala do militar, nós temos mais um diferencial. O produto militar, ele é sem carência. Então, nós temos ações militares, né, dos quais eu estive presente em alguns momentos. E, de fato, o associado, ele preenche a proposta nesse ato e ele já está coberto, sem carência. Então, aí eu te pergunto, Maria, qual é a seguradora hoje que dá cobertura para militar sem carência? Não conheço. Não tem. De fato, o GBUX, ele olha diferente para esse público, né? Mas qualquer militar? Qualquer militar. Qualquer militar. Isso, qualquer militar, né? Então, além dos riscos excluídos, a gente tem essa característica para o militar. Para o civil, a gente tem uma carência, né? De fato, até porque existe a morte natural. Morte acidental sem carência, né? É o padrãozinho de mercado. Junto ao pecúlio, sentiu-se a necessidade, por a gente ser uma instituição sem fins lucrativos, só tem um pecúlio, poxa, Ana, mas aí eu quero uma invalidez, vocês não têm uma invalidez, eu quero uma assistência residencial, assistência pet, né, Maria, que hoje os animaizinhos fazem parte da família, né, não tem como falar de família sem incluir o nosso pet, o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, então sentiu essa necessidade, por isso a gente buscou um parceiro do mercado para agregar valor no nosso pecúlio. Então, deixa eu ver se eu entendi. O pecúlio é como se fosse, você paga um valor mensal, né? E se falecer, a família recebe uma indenização, é um capital que eu contrato, que eu pago, ou é o que eu vou juntando durante os anos todos que eu vou pagando esse valor? Como é que funciona? Bacana a tua pergunta, porque de fato nós temos esses dois produtos, tá? Nós temos o pecúlio, que sim, é uma cobertura, né, de um benefício, de um capital X que você vai contratar e na sua falta, independente se no caso de morte natural ou morte acidental, o seu beneficiário vai receber o valor contratado, né? Nós temos esse produto. E nós temos um produto que se chama o resgatável. O que é o resgatável, Ana? É um produto com um pecúlio, onde você tem um benefício, se você vir a faltar, o beneficiário recebe um valor X, e no caso de não vir a faltar, a partir de 2 anos, você consegue resgatar um valor, o valor da tua contribuição. Quanto, Ana, dessa contribuição? Então, vou fazer uma continha de padeiro, né, só para ficar mais tangível essa continha. São 2 anos, né? A partir de 2 anos você consegue resgatar. Resgatar quanto? Praticamente 1 ano de contribuição. Então, se você contribuiu todo mês com R$20, durante 2 anos, 1 ano desse valor a gente vai te entregar, tá?
Ana, eu preciso resgatar depois de 2 anos? Não, né? Você pode fazer uma poupancinha, como se fosse mesmo um capitalzinho que você vai estar deixando guardadinho lá para você, né? Então, 2 anos, 3 anos, tem gente que fica 10 anos, 20 anos, e aí depois desse tempo, né, não aconteceu um sinistro, é claro que se houver o sinistro é feito o pagamento e indenização para a família, e aí você perde o benefício, né? Caso contrário, fica para você. Então, digamos que você faz uma poupança para os seus filhos, para o neto, né? Ou eu tenho visto muita necessidade para esses cursos de profissionalizantes, geralmente de técnico de enfermagem, né? Técnico em radiologia, que exatamente são 2 anos. São pessoas com recurso financeiro um pouquinho mais baixo, né? Contadinho, trabalho, estão fazendo um curso profissionalizante justamente para juntar um dinheirinho. E aí a gente vem com um pecúlio e ele sabe que daqui 2 anos ele pode resgatar um valor para quê? Para formatura, né? Ou para dar um up ali, para conseguir um outro emprego, ou dar entrada num carrinho, enfim, para um recurso variável, fazer uma viagem, enfim. Então, a gente consegue, além de oferecer a cobertura, dar esse benefício em vida, né? Então, respondendo a tua pergunta, nós temos os 2 produtos, o pecúlio e o pecúlio resgatável. No pecúlio resgatável, vamos imaginar, a pessoa deixou 10 anos lá, ela resgata quanto do valor que ela investiu, do valor que ela contribuiu mensalmente lá nesses 10 anos? Pois é, tu pode fazer mais ou menos a conta sempre de 50%, tá? De forma muito aleatória, claro, nós temos os impostos, né? A gente tem uma alteração aí de valores mensais, mas é mais ou menos uma continha sempre de 50%. Então, se eu contribuir 10 anos, eu resgato o equivalente a 5. Digamos, isso. Incide imposto de renda, como é que funciona? Isso. Tem o descontinho, sim, de imposto de renda, diferente do pecúlio, quando a gente vai pagar o benefício para a família, tá? Então, ele não é dedutível do imposto de renda. Agora, quando a gente fala do resgate, sim, porque aí ele entra no título de capitalização. Perfeito. Tem um diferencial também, que é a idade, né, de contratação de pecúlio com o GBUX. Eu estava lendo lá, é alguma coisa até 80 anos... Tem alguma coisa assim? Como que funciona? É que nós temos alguns produtos, Maria, que são diferenciados pelo fato até do risco, né? Então, nós temos um produto que se chama o Vida Longa, que daí o nome já caracteriza, né? Vida Longa, que vai até 80 anos. E aí, mais um diferencial do GBUX, porque como é meu produto, lembra que eu te falei que ele já sai com morte natural e morte acidental? Então, uma pessoa hoje com 80 anos para contratar um produto com morte natural, dificilmente ele vai conseguir no mercado. Geralmente existe o AP, né, que é até 70 anos e para morte acidental só. Então, nós temos pecúlio, morte natural, morte acidental, até 80 anos, onde a gente fala de vida longa. E aí nós temos os outros produtos que têm a sua limitação, até 65, até 70 anos, né? Que seria o resgatável. Nós temos o 360 também, que é um produto bem diferenciado, que a gente pode falar um pouquinho logo à frente. Mas, falando do resgatável, salvo engano, a gente vai atender até 65 anos. Eu até pesquisei uns produtos de vocês, que é o Vida 360 GBUX, né? E eu achei bem bacana da gente poder conversar um pouquinho sobre ele, porque eu vou colocar na tela aí para vocês, e ele é como se ele fosse um 360, como se fosse uma preocupação com todos os momentos da sua vida, com todas as esferas, né? Com qualquer cenário. E aí eles colocam ali o pecúlio, que é como se fosse um grande guarda-chuva protegendo, né, a família da falta da pessoa. Doenças graves, que é hoje um dos pontos que são super importantes da gente comentar. Invalidez por acidente, e eu bato muito nessa tecla, porque quando a gente fala de invalidez por acidente, as pessoas pensam assim, não é importante o invalidez por acidente. E quando a gente fala de estruturar uma casa para receber uma pessoa que ficou inválida, o custo é absurdo. Daqui a pouco essa pessoa precisa também de uma fisioterapia, de um fonoaudiólogo, e tudo isso é um custo, né? De uma enfermeira para ajudar em casa. Então, invalidez por acidente, morte acidental, que é uma coisa que, né, a gente pode sair ali, bater a cabeça, morrer. Auxílio funeral, o auxílio PET, telemedicina, helpdesk e o residencial, que é o Vida 360 GBUX. Isso aí. E esse produto muito diferenciado mesmo, Maria, e personalizado, tá? É muito bacana porque você tem essa flexibilidade lá na ponta de construir o produto de acordo com o teu cliente.
Construir por quê? Você consegue atender a família, né, oferecendo por exemplo, o pecúlio, né, com um auxílio funeral familiar, uma assistência PET, ou você consegue atender aquela pessoa que ainda não tem a família, que mora sozinha, e aí você pode oferecer um pecúlio, um funeral individual e uma assistência residencial, né, para auxiliar na troca de um chuveiro. Então esse produto ele tem a flexibilidade no nosso digital, principalmente, vou falar do digital, né, que você consegue personalizar o capital e contratar as coberturas. Então, selecionar essa eu quero, essa eu não quero, e ali mesmo ele vai somando os valores e vai te dando o cálculo de quanto mais ou menos você vai pagar para que você dê finalidade ou não na cotação, tá? Falando de pecúlio, e depois a gente fala ali de doenças graves, né? O pecúlio é o mesmo para todos os nossos produtos contratam o pecúlio, não existe produto do GBUX sem pecúlio. Agora, doenças graves a gente só tem no 360. E o doenças graves do GBUX, ele é muito diferenciado, porque o capital dele é bem expressivo, Maria. Então, nós temos doenças graves aí de capital de 100 mil, né? Eu realmente desconheço no mercado, são poucas as seguradoras que têm esse diferencial. E pensa comigo, Maria, quem aí não está vulnerável a uma doença, né? Quem não está vulnerável a qualquer exposição que nos leve a isso? Todos nós estamos, né? E ninguém está esperando e é uma doença repentina. De repente você acorda e descobre, infelizmente, que está com câncer. E aí? Você precisa, além da dor emocional, da perda, né? Porque você acaba tendo que buscar recursos para fazer um exame, buscar recursos financeiros, buscar recursos emocionais, tratamentos, dos quais você vai precisar, com certeza, se ausentar do seu trabalho e, de fato, você pode diminuir a sua renda se você é autônomo ou você já não vai ter uma performance tão boa e tão atrativa no caso de um comercial que ganha uma comissão e você precisa desse recurso. E como faz isso, né? Então, vem o doenças graves para te dar realmente esse benefício. E quando você ampara, mas Ana, preciso usar para isso? Não, você vai receber o dinheiro na sua conta. E aí o que você vai fazer com isso é teu critério, né? Esse dá doenças graves. Doenças graves. Entendi. Isso aí. É uma antecipação por diagnóstico. Por diagnóstico, isso aí. Uhum. Nesse caso, o pecúlio ele se mantém, né? E aí, se diagnosticado um caso de doenças graves, a gente faz mais o pagamento desse benefício e o teu pecúlio continua ali, tá? Então, é só extingue mesmo a cobertura de doenças graves, tá? Fantástico, eu acho que todo mundo deveria ter no seu seguro doenças graves, assim como a invalidez, que você falou muito bonito ali, eu acho que é realmente isso. A gente acompanha muito nos jornais, Maria, acidente, né? Nossa, motoqueiro, e aí ficou inválido, e aí com 5 filhos, e aí a esposa não trabalha porque cuida dos filhos, e o único provedor da família era essa pessoa. Então, veja bem, eles perdem o valor, né, o poder aquisitivo, necessita de cuidados, né, com certeza vai precisar de um amparo maior e por quanto tempo, né? Então, desestrutura todo o ambiente familiar, além do emocional, a parte física, financeira principalmente, né? Então, vem esse recurso da invalidez para te deixar amparado durante um período. São, eu acho que produtos que tem que estar na prateleira, fazer parte aí de qualquer seguro que a gente for contratar, né? E aí, de novo, eu falo do personalizado porque eu preciso entender qual é a necessidade da Maria. A Maria é mãe? A Maria mora sozinha? O que eu posso oferecer para a Maria? Qual é o tipo de risco que a Maria passa, né? Se deslocando até o local de trabalho? E quando a gente está falando das ações militares, né, um pouquinho da ação militar, e eu vou voltar de novo na invalidez para exemplificar isso, e eu tive essa experiência nessa última semana, nós trabalhamos com cabos, com soldados, né, que são uma meninada de 20, 18, né, 21, 22 anos, que a gente idealiza que nunca vai morrer. Nós somos perfeitos. Sim. A gente não vai morrer, eu sou muito jovem e tal, né? E na sua maioria imediatistas, né? Querem tudo naquele momento e todos eles já têm seu carrinho ou sua moto. Maioria das vezes moto, por quê? Custo-benefício, Sim, né? claro. A logística e bebem final de semana, estão naquela fase de conhecer o mundo. E aí a gente pega muitos casos
que infelizmente vem acontecer um acidente, né? E aí fica lá dependendo da família, vem a parte emocional, porque está com toda aquela vontade de viver. E está preso numa cadeira de rodas, às vezes, tá preso, né? Exato. E aí sem recurso, né? Então esse produto, doenças graves e a invalidez, de fato, são produtos essenciais, coberturas essenciais para um seguro de vida. Quando eu falo da invalidez por acidente, inclusive existem dados que falam que acidentes que deixam pessoas inválidas chegam a ser maiores do que pessoas com morte, acidentes com morte. Então, a invalidez, ela é muito de verdade, assim, né? Acontece muito. Então, geralmente as pessoas, elas não param para pensar nisso. Tá, beleza, se eu morrer, alguém vai criar meus filhos, alguém vai fazer alguma coisa. Mas se você ficar inválido, né? Se você vai viver dependendo de alguém, ou você vai viver dependendo de alguma entidade beneficente, algum órgão do governo. Então, assim, é importante ter em mente que a invalidez, eu acho que ela amarga a pessoa tanto quanto o diagnóstico de uma doença, por exemplo. Fato. Né? Você não ter como você se organizar em casa, você não ter como você ter uma estrutura, né? Uma qualidade de vida. E quando a gente fala de invalidez por acidente, a gente não está falando, não, perdi o movimento da mão, porque você ainda tem o resto todo do corpo para se mexer, para caminhar, para dançar, para daqui a pouco fazer alguma coisa. A gente está falando de uma pessoa que caminha, dança, brinca, pula e daqui a pouco fica tetraplégica. Exato. É isso aí. E é caro você estruturar uma casa toda. Além da parte de médico, além da parte de medicamento, além da infraestrutura para dar uma vida. Eu gosto muito daquele filme Os Intocáveis. Não sei se você já assistiu. Que ele é um tetraplégico. E aí tem um momento do filme que ele fala que a diferença é que ele é um tetraplégico muito rico. Exato. Então, isso aí. Então ele vai ficar muito tempo vivo, porque ele tem vários profissionais em volta dele que vão manter a máquina do corpo dele funcionando. E a grande maioria nós não somos muito ricos, né? Então é importante que a gente esteja preparado para esses momentos. Uma das coisas que eu queria falar também, lista de benefícios. Tem um clube de benefícios, alguma coisa assim, né, que o GBOX oferece também. Como é que funcionam esses benefícios? Tem. E o clube de benefícios do GBOX é muito bacana também, porque é próprio. É próprio como, Ana? Sim, é do GBOX. Então, o GBOX tem todo um cuidado em entrar em contato com alguns fornecedores, alguns parceiros e colocar esses parceiros como pertencentes ao nosso clube de benefício. Por exemplo, Maria, hoje eu estou aqui em Santa Catarina, a gente está expandindo todo o estado e o corretor X me pede, poxa, Ana, tem aqui um pessoal que gosta muito da farmácia X, que fica lá na esquina, né? Poxa, seria um diferencial eu conseguir oferecer para eles um desconto nessa farmácia. Eu sei que aí era um apelo de venda, eu ia agregar valor ao produto de vocês. Então, eu tenho um suporte dentro do GBOX, onde eles fazem o contato com a farmácia e oferecem, né? Olha, vamos fazer parte do nosso clube de benefício. Poxa, como é que funciona? Aí é explicado todo a estrutura por trás, toda a parte burocrática, o que gera valor para a farmácia, porque a gente vai levar clientes, né? Vai associar mais, agregar e trazer credibilidade para os clientes e para o nosso parceiro lá na ponta que sente essa necessidade e vai ter mais um argumento de vendas. Então, o nosso clube de benefício é um trabalho orgânico, né, de formiguinha, então a gente tem todo um cuidado, é feita uma manutenção. Nível Brasil, nós temos parceiro Nível Brasil e, de fato, a gente consegue cada vez mais oxigenar e aumentar essa carteira de benefícios, porque a gente ainda sente uma necessidade, né, Maria? E eu tinha um diretor que tu conheceu muito bem, que foi o meu responsável por uma escola de seguro também, que sempre falava isso, ninguém acorda e diz, nossa, vou comprar um seguro de vida, que vontade de comprar um seguro de vida. Nossa, com vontade de comprar a gente tem vontade de comprar um sapato. Um chocolate. Isso, agora um seguro de vida não. Mas quando você cria essa necessidade e consegue fazer que a pessoa tenha essa experiência em vida, você consegue atrair ela, né, para oferecer os outros benefícios. Então,
O desconto em farmácia é muito bacana, o desconto em uma faculdade é muito bacana, nós temos desconto em lojas Renner, nós temos desconto em drogarias, nós temos desconto em faculdades, enfim. Tem umas bandeiras bem bacanas lá, eu vi a Estácio, acho que tem a Renner, são várias farmácias que eu vi, são várias bandeiras em nível nacional, assim, Exato. Então isso nos traz um benefício maior ainda, né? E quando a gente fala do produto em si, né, e aí a gente traz mais esse agregador, a gente consegue normalmente fazer sentido na hora da venda para o cliente lá na ponta, né? Então deixa eu ver se eu entendi como consumidora. Se eu quiser adquirir um pecúlio do GBUX, então um pecúlio é um capital que eu vou pagando todo mês e que no final, quando eu morrer, a minha família vai receber aquela indenização. Importante que não tem causa excluída. Então, se eu morrer de morte matada ou morrer de morte morrida, a minha família vai receber o valor. Se eu posso contratar o Vida GBUX 360, que é aquele mais completo, até os meus 65 anos e, passando dessa idade, não encerra o meu pecúlio. Não vai tipo, não vou mais te pagar porque tu já tá velha. Não tem isso daí, né? Bacana a tua pergunta também, Maria. Nós trabalhamos com cobertura vitalícia. Tá. Super importante isso, né? Porque tem seguradora que quando tu precisa do seguro, que agora pode ser que dê ruim, primeiro que o preço vai na estratosfera, e segundo que daqui a pouco diz tchau, obrigado, você não é mais um risco interessante para mim. Exatamente. E eu passei a vida inteira pagando o seguro, na hora que eu tô para morrer, né, se eu levantar o braço, Deus puxa, aí encerra meu seguro, não é justo? Exatamente, é isso aí. Um dos diferenciais também do GBUX é a cobertura vitalícia. Então, em nenhum momento o GBUX pode cancelar o seguro do associado, tá? Não tem lá um coronel acorda de mau humor, eu vou cortar o seguro da Maria Fernanda, que eu não gostei dela. Não vai acontecer. Só acontece em 2 momentos. Quando a Maria Fernanda para de pagar, né? Então nós temos aquela regrinha SUSEP. Ficou inadimplente, perdeu. 90 dias, inadimplente, perdeu. Ok. Ou, é claro, se você solicitar a exclusão. Aí eu tenho que realmente... Ou se morreu. Aí acabou. Morreu, aí não tem o que fazer mesmo, acabou. Tá? De fato. Mas dá pra colocar no débito em conta? Débito em conta, cartão de crédito. Legal. E nós temos vários órgãos consignantes para desconto em folha, tá? Legal também. Nível Brasil, nós temos uma abertura muito bacana de convênios, né, para desconto em folha. Isso é um diferencial também, né, do mercado segurador. Poucas seguradoras conseguem ter tanto espaço para convênio quanto o GBUX. E isso para o corretor é um diferencial, porque uma carteira, quando a gente fala de desconto em folha, ela tem um índice de inadimplência baixíssimo, Maria. Então, dá uma credibilidade. E o cara nem vê também que está descontando, né? Não, e a segurança, né? Deve em conta, a gente sabe que tem aquela característica de autorização de alguns bancos, aí a gente tenta o repique, derruba, ou o cartão de crédito não tem margem, e desconto em folha, a partir do momento que você... Caiu o salário. Já tem o desconto, então é garantido. E aí... Falando de vitalício, a cobertura é vitalícia para o cliente na ponta e a carteira do cliente também é vitalícia. Desculpa, do corretor também é vitalícia. Então, para o corretor, isso dá uma segurança, né, por mais tempo. Ele constrói um colchão também, né? Literalmente. Eu tenho recebido muitos corretores e atendido e tal, me falando, poxa, Ana, a Congênero X derrubou a minha apólice porque eles acharam que o risco está muito elevado e cancelaram. E tá tudo bem, porque dentro das condições gerais prevê. Agora a GBUX não tem isso. Fica caro na GBUX também? Encarece assim, vai lá na estratosfera o valor? Não, Maria, assim, claro que a gente não pode, eu não posso... Faz um ajuste de taxa. Exatamente. Mas algo... até porque eu tô oferecendo sempre um morte natural, então eu nunca vou sair com um produto só de morte acidental, isso é um diferencial, então meu risco já é maior quando eu falo de morte natural, né? É muito atrativo para o corretor as condições lá na ponta de agenciamento e de carteira, o fato de ser também vitalício, então tem algumas condições. Mas comparado ao mercado, a gente não está fora, não, o valor está bem bacana, é claro, tem as questões de idade, de faixa etária, né? Mas dá sim para a gente trabalhar com valor atrativo na ponta para o cliente.
Perfeito! Pessoas, eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio do podcast de hoje, onde a gente falou sobre pecúlio, como que funciona, quem que pode contratar, quem que não pode contratar. A gente falou sobre a contratação para os militares e isso é muito bacana, então se tiver agora um militar nos assistindo e se você ainda não tem um pecúlio, se você ainda não tem uma proteção, uma reserva financeira para deixar para sua família, esse é o momento de você olhar aí, tá aparecendo o site, você pode nos chamar também para a gente conversar, fazer uma simulação desse seguro para você, para que você deixe a sua família tranquila. Eu gostei muito de saber, de conhecer esse produto. Eu falo muito para os meus convidados, a gente não fala de preço, a gente fala de produto. Para quem assiste na ponta, Ana, ter opções, sabe? Porque quando a gente fala de uma propaganda especificamente da seguradora, nem sempre é aquela propaganda preto no branco. Fica caro? Fica caro. Sobe o preço? Mais ou menos. Aqui não. Aqui a nossa ideia é justamente a gente poder falar para a pessoa enxergar e dizer assim, cara, isso aqui me interessa eu ter mais informações. Eu quero conhecer mais os produtos do GBUX porque eu enxergo que tem muitos pontos atrativos, o custo eu consigo pagar, tem a parte do doenças graves que você falou que pode chegar em 100 mil. Então eu acho que isso é muito bacana. Você pega hoje, dependendo da seguradora, você contrata, ela tem um teto. Ela não deixa você contratar mais em doenças graves. Invalidez também é a mesma coisa. Então, assim, eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje. Eu também, Maria. Gostei pra caramba. Foi ótimo. É sempre um prazer estar aqui, e ainda mais agora, né, em outro momento, mas representando ainda dentro do mercado segurador e fazendo parte desse teu programa que eu acho tão bacana e importante para a gente falar um pouquinho, né, poxa, mostrar os diferenciais. Eu acompanho, né, os teus podcasts, nem sempre a gente consegue ver todos, mas com certeza são conteúdos bem construtivos para a gente lá na ponta. Que bom, fico bem feliz. Inclusive, a GBUX recebeu vários reconhecimentos, né? 2 categorias do Troféu Gaivota de Ouro 2023, da revista Seguro Total. Classificado em primeiro lugar no setor de serviços financeiros. Na 21ª edição do Troféu JRS, que é uma iniciativa tradicional que ressalta os destaques do mercado brasileiro de seguro, o GBUX foi uma das empresas a receber a distinção na categoria Destaque em Longevidade Empresarial. Muito bacana, Ana. Você tá de parabéns, acho que o GBUX está fazendo muito bem para você. Ai, obrigada. É isso. Ai, deixa eu falar uma parte legal. Inclusive, eu estava olhando o site do GBUX, eles têm várias ações sociais, né? Não sei se você... Fui eu ainda, que é para eu calcular o tempo ainda. Várias ações importantes. Inclusive, eu estava olhando o site, eles têm várias ações sociais beneficentes, eles apoiam várias coisas e eu queria contar para você que está nos assistindo que o podcast Dá Uma Segurada e a Maria do Seguro Corretora, nós somos colaboradores da AMA de Itajaí, que estão com casa nova, inclusive agora dia 11 a gente vai lá conhecer a casa nova da AMA de Itajaí. Um grande beijo para todos aí de Itajaí. Se você está assistindo o programa, pode contribuir, pode ajudar com qualquer valor. Está aparecendo o QR Code na tela e o Pix, que é o CNPJ da AMA de Itajaí, contribua, participe. Qualquer valor, Ana, tá? Assim, se você puder divulgar também para tua rede de amigos e de conhecidos, qualquer valor que possa contribuir ajuda para que eles consigam dar uma estrutura maior e melhor para todos lá. Com certeza, Maria. Tá bom? Aninha, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma oportunidade gigantesca de estar aqui contigo, né, e fazer parte desse programa. E, por favor, sinta a vontade para me convidar mais vezes. Já está convidadíssima. Quando que você recebe o pessoal do GBUX aqui em Florianópolis? Então, Maria, bacana. Tá aí nas nossas previsões para fevereiro ou março. Perfeito. Isso, e vamos trazer essa galera pra cá, tá? Perfeito. Vamos trazer eles conosco, com certeza vai vir a superintendente Ana Maria e o nosso gerente nacional Rogério, e vai ser um prazer poder trazer eles aqui, conhecer um pouquinho, fazer parte desse programa. Estão convidados já, o convite formalizado aqui, então. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Pessoas, eu espero que você tenha gostado, fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau!